Vamos aqui a mais uma aula da série Interpretando Frases em Inglês. Nessa série a gente pega uma frase e destrincha essa frase palavra por palavra, estrutura por estrutura, e até por isso, por ser um material mais extenso, eu procuro trazer uma frase com bastante estruturas dentro dela, uma frase até um pouco mais comprida, um pouco mais avançada, para a gente poder aproveitar aqui dentro do material. Então, a frase de hoje é a seguinte: One of the first things we need to recognize is that sleepiness is not laziness. Significa, uma das primeiras coisas que precisamos reconhecer é que sono não é preguiça. Essa frase aqui eu retirei de um material que eu estava lendo que falava sobre ciclos de sono e falava sobre problemas que adolescentes têm com sono. E aí tinha essa frase, eu vou ler mais uma vez. One of the first things we need to recognize is that sleepiness is not laziness. Então, vamos começar aqui separando as estruturas da frase. Logo no começo, a gente tem one of. Isso aqui significa um dos, uma das. Você pega um grupo e aí seleciona um desse grupo. E aí, para você passar essa ideia de um dos, uma das, você fala one of. Aqui, literalmente, é o número e of significa de. E aí, no inglês, não existe diferença entre masculino e feminino aqui. Vale tanto para um quanto para uma. A gente não tem essa diferença entre masculino e feminino. Então, eu poderia ter falado, por exemplo, one of my daughters. Isso aqui significa uma das minhas filhas. Por exemplo, aí você continua falando. Ou então, one of the best players. Um dos melhores jogadores. Ou uma das melhores jogadoras. Também não tem diferença entre masculino e feminino aqui para a palavra player. Mas é só para você entender que não tem essa diferença entre masculino e feminino. Então, é uma do quê? One of the first things. Uma das primeiras coisas. A gente tem aqui first things, que significa primeiras coisas. O que vale a pena apontar aqui? A palavra first aqui está atuando como uma característica, como um adjetivo. E adjetivos em inglês não mudam de singular para plural. Se é uma coisa só ou se são várias coisas, eles não mudam de forma. Então eu falo, por exemplo, red car significa um carro vermelho. E eu posso falar também red cars, que significa carros vermelhos. Eu não falo red cars, eu não coloco a característica, eu não coloco o adjetivo no plural. Não, é só o nome, o substantivo que muda de singular para plural aqui, mas a característica nunca muda. Então, por isso que se eu fosse falar a primeira coisa, eu ia falar first thing. Isso aqui significa primeira coisa. Para falar no plural, first things. Eu mudo só o things, o first nunca muda de forma. Ok? Fica sempre dessa forma aqui. Então, one of the first things, uma das primeiras coisas, we need to recognize, que precisamos reconhecer. Aqui talvez você tenha sentido falta de algum conectivo aqui. Por quê? Em português a gente tem esse bloco, one of the first things, associado a uma das primeiras coisas. E aí a gente tem um que aqui fazendo essa relação entre trazer um assunto e falar sobre esse assunto. Então a gente fala uma das primeiras coisas que... E aí você continua falando sobre essas primeiras coisas. Em inglês, talvez você sinta falta dessa conexão aqui. One of the first things, e aí não tem nenhuma conexão para poder falar we need to recognize. Por quê? A gente até tem, em inglês, um conector que faz esse papel semelhante, que é o that. Eu vou colocar ele aqui entre parênteses. Ele é semelhante ao nosso que para fazer essa conexão. Uma das primeiras coisas que... E aí você continua falando sobre as primeiras coisas. Em inglês, o that faz essa função. One of the first things that... E aí você continua falando. Só que o que acontece? Em inglês, esse that, para fazer essa conexão, não é obrigatório. Então, usá-lo ou não usá-lo, tá tudo bem. Depende muito de como é que tá a velocidade da sua fala. Às vezes você já falou that muitas vezes e aí, naturalmente, você omite para a frase não ficar muito repetitiva, não ter that várias vezes. Em inglês acontece esse fenômeno, é muito natural. O falante não se preocupa muito entre usar ou não. Só usa ou não usa. Então eu posso falar, por exemplo, a song that I wrote. Isso aqui significa uma música que eu escrevi, com o that fazendo esse papel de conexão semelhante ao nosso que. Porém, não é obrigatório. Eu poderia ter colocado, por exemplo, a song I wrote. Isso aqui significa uma música que eu escrevi.
Da mesma forma, a gente, em português, eu traduzo da mesma forma, não muda nada, porém é só para você observar que esse that aqui não é obrigatório para fazer essa conexão. Às vezes você vai encontrar, às vezes você não vai encontrar, beleza? Então, one of the first things, uma das primeiras coisas, eu vou colocar o that aqui, vou tirar, porque não tem na frase original. We need to recognize, que nós precisamos reconhecer. O verbo to need, que aparece aqui, significa precisar. Bom, então, quando eu quero falar de precisar alguma coisa, eu coloco o need seguido da coisa que eu preciso. Então, eu posso falar, I need water. Eu preciso de água. Eu preciso dele. I need him. Eu preciso dele. Então, eu falo, I need seguido da coisa que eu preciso. Porém, quando eu estou falando de precisar um verbo, precisar fazer uma ação, como por exemplo, eu preciso ir, eu preciso fazer, eu preciso correr, eu falo I need to, e aí eu conecto com o verbo. Eu tenho que usar esse to para fazer a conexão. Então, se eu fosse falar, por exemplo, eu preciso fazer, poderia dizer I need to do. Eu preciso fazer. Eu preciso ir. I need to go. Preciso ir. Eu preciso estudar. I need to study. Ou seja, para eu falar que eu preciso de algo, de alguma coisa, de um objeto, de uma coisa pegável, palpável, eu falo I need seguido da coisa que eu preciso. Agora, quando é uma ação, conecto com to. I need to do, to go, to study, to be, enfim, você pode colocar qualquer verbo aqui. E existem várias formas de você expressar essa ideia de necessidade em inglês. Tem o need, existe uma forma também utilizando o have, eu poderia falar, por exemplo, I have to study, significa exatamente a mesma coisa, eu preciso estudar. Ou então, literalmente, eu tenho que estudar. Existe também uma forma um pouquinho mais informal, você pode encontrar que é I've got to study, eu preciso estudar. Existe também usando o must não tem conexão, você pode falar I must study, eu preciso estudar. Isso aqui tudo significa exatamente a mesma coisa, são sinônimos. Esse fenômeno de sinônimos acontece em qualquer língua, inclusive na nossa. A gente fala em português, eu tenho que estudar, eu preciso estudar, eu necessito estudar, enfim. A gente pode utilizar várias palavras aqui, em inglês é a mesma coisa. Então, uma das primeiras coisas que precisamos reconhecer, one of the first things we need to recognize, aqui a gente tem o verbo to recognize, que significa reconhecer, to recognize. Reconhecer no sentido de admitir, aceitar. Is that, é que, esse is that é literalmente o nosso é que. E aí ele continua para concluir o que é essa coisa que precisa reconhecer. Sleepiness is not laziness. Essa palavrinha, sleepiness, significa sono, o estado de estar com sono. Talvez você conheça o verbo to sleep, que significa dormir. Existe também a característica sleepy, que é alguém que está sonolento, está com sono. É sleepy. E aí existe a palavra sleepiness, que significa o estado de sono. Eu posso falar, por exemplo, he is sleepy. Significa que ele está sonolento. Agora, sleepiness não é utilizado dessa forma, você atribuindo a palavra sleepiness a uma pessoa igual sleepy. Não, sleepiness é o estado de sono. E esse formato de palavra com esse ness no final que representa aquele estado, aquela coisa, acontece em várias palavras. Então existe, por exemplo, kind, que significa gentil, e aí existe kindness, que é gentileza. Talvez com esse aqui fique um pouco mais claro o que é a diferença entre a característica kind, a característica sleepy, para o nome do estado kindness, para o nome sleepiness, tem essa diferença. Eu posso falar, por exemplo, happy, que significa feliz, e aí existe o estado happiness, que significa felicidade. A característica e o nome. Característica e nome. Happy, happiness. Kind, kindness. Sleepy, sleepiness. Então, o que ele fala que sleepiness não é? Sleepiness is not, não é laziness. E laziness é a mesma coisa. Existe a característica lazy, que é uma forma de você se referir a alguém que é lento, que é preguiçoso. Don't be so lazy, não seja tão lerdo, não seja tão preguiçoso.
E aí, laziness, que significa preguiça, é o nome da coisa, preguiça. É o estado de estar ali lento, o estado de estar ali lerdo. E o que ele está falando é, sono não é preguiça. Sleepiness is not laziness. Então, essa é a construção completa da nossa frase aqui. Vou ler mais uma vez inteira. One of the first things we need to recognize is that sleepiness is not laziness. Uma das primeiras coisas que precisamos reconhecer é que sono não é preguiça. Ok? Então, essa foi a frase trazida na aula de hoje, com as estruturas aqui separadas. Você pode colocar também as suas dúvidas aqui nos comentários dessa publicação. Siga aqui a nossa página para você não perder nenhuma dessas aulas que a gente tem feito. Você pode acessar também o artigo do blog dessa aula aqui, pode acessar também o nosso Instagram com várias dicas, várias coisas que a gente está publicando lá todos os dias. O nosso Instagram, o nosso Telegram, o nosso Facebook, tá tudo com o nome de Vinícius Rodrigues em inglês, você encontra, beleza? Se tiver alguma sugestão, quer mandar pra gente a sua sugestão de melhoria da nossa aula também, mandar a sua sugestão de frase, você também pode colocar aqui nos comentários que eu também coleto a sua sugestão para a gente poder fazer uma aula bem destrinchada sobre a sua frase que você trouxe, ok? Então, te vejo nas próximas aulas, até lá, tchau!